Cara, é surreal. Não tem outra palavra. O São Paulo vai ter que disputar o resto do Brasileirão longe do Morumbi. Longe do nosso templo. E sabe por quê? Porque marcaram uma sequência de shows no estádio e agora precisam refazer o gramado. É sério isso? Isso é um clube de futebol ou uma casa de eventos? O Morumbi não é só cimento e arquibancada. Aquilo ali é história pura, é tradição, é sentimento. É onde a gente vive o São Paulo de verdade. Tirar o time dali, justo na parte final do campeonato, é uma decisão vergonhosa. É como arrancar a alma do time. Você tira o São Paulo do Morumbi e tira junto a atmosfera que empurra o time, que intimida adversário, que transforma jogo difícil em batalha vencida. Não tem como comparar. Jogar fora dali é perder força, perder moral. E tudo isso por causa de show? O clube já sabia disso. Essas apresentações não caíram do céu. Foram agendadas há meses. O mínimo que se esperava era uma diretoria com noção de prioridade. Mas, mais uma vez, o futebol ficou em segundo plano. A grana dos shows falou mais alto que a bola rolando. Isso prejudica tudo. O time perde ambiente, o torcedor perde conexão, o treinador perde previsibilidade. Como é que faz planejamento assim? Cada rodada vai ser num lugar? Vai ter que virar cigano? Que absurdo é esse? A diretoria diz que o gramado vai ser trocado por causa dos danos dos shows. Que ótimo! Então quer dizer que nem tem como voltar depois? Ou seja, o São Paulo está, literalmente, fora de casa até a última rodada. Que presentão, hein? A torcida encheu o estádio o ano inteiro. Foram recordes de público, foram festas, foram recepções emocionantes. E o que o torcedor recebe em troca? Se virem aí, que o estádio vai virar palco de banda famosa. É pra perder a cabeça. E não me venham com esse papo de que, vai ajudar nas finanças. Planejamento mal feito gera esse tipo de gambiarra. E quem paga a conta? O time, o técnico, o torcedor. Porque sem o Morumbi, o São Paulo fica órfão. A reta final do campeonato é decisiva. Cada ponto importa. E o São Paulo vai ter que lutar por esses pontos em lugares que não são a casa dele. Isso é jogar contra si mesmo. É dificultar o que já é complicado. E se o time estivesse brigando pelo título? Ou em risco de rebaixamento? Aí sim todo mundo ia se coçar. Ou ainda assim o show ia vir primeiro. Porque parece que o futebol é só mais um detalhe no meio de tudo isso. Olha o tamanho do São Paulo. Um gigante do futebol. Um dos únicos clubes do Brasil com estádio próprio. E mesmo assim, consegue ser expulso da própria casa por causa de eventos. É surreal. É inaceitável. Imagina a preparação dos atletas. Treinam o ano todo no ambiente, conhecem cada pedaço do campo, sabem onde o vento bate, onde a bola quiçá diferente. E agora? Vão ter que se adaptar a campo neutro. Isso quebra o psicológico. E o técnico, como monta a estratégia? Como estuda o adversário se nem sabe onde vai jogar? Cada estádio tem um gramado diferente, dimensões diferentes, atmosfera diferente. Isso bagunça tudo. Esse tipo de atitude mostra que o futebol do São Paulo não é levado a sério por quem deveria proteger ele. O Morumbi tem que ser prioridade máxima. A casa do clube precisa estar disponível sempre que o time precisar. Sem desculpas. O torcedor está cansado de ver erro atrás de erro. Quando parece que estamos voltando aos trilhos, vem mais uma bomba. E o pior, com selo da própria diretoria. Não dá mais para aceitar isso com naturalidade. Essa decisão enfraquece o clube. Enfraquece a confiança da torcida. Porque quem ama o São Paulo sabe que a nossa força vem do Morumbi. Não é só o campo. É o conjunto. É a mística. É o ambiente. Os adversários agradecem. Enquanto eles têm estádio cheio, o São Paulo vira nômade. Vai jogar em campo emprestado, com torcida menor, clima mais frio. Isso muda jogo, sim. Muda resultado. E ninguém vai ser responsabilizado por isso. Vai ficar tudo por isso mesmo. Vai repetir em 2026? Já virou bagunça, né? Se ninguém cobra, nada muda. Mas a torcida está acordada. E tá na hora de cobrar. Os jogadores vão ter que se superar. Porque agora, além de brigar por vaga na Libertadores, vão ter que superar a falta de casa. É muita coisa para carregar nas costas. E como será que os caras se sentem? Eles sabem que, enquanto suam em campo, o estádio está fechado para receber estrutura de palco. Isso motiva quem? Isso une o elenco.
O São Paulo, mais uma vez, mostra falta de respeito com sua essência. E isso é perigoso. Porque cada vez que o clube se afasta de sua história, perde um pedaço de si. Torcedor vai continuar apoiando, claro. Onde o time for, a gente vai junto. Mas isso não quer dizer que vamos ficar calados. É hora de fazer barulho. De mostrar que não aceitamos ser tratados como detalhe. O São Paulo precisa de comando. Precisa de dirigentes que defendam o clube como torcedores. Que entendam que o futebol não pode ser coadjuvante no próprio estádio. O Morumbi não pode ser apenas mais um ponto turístico de São Paulo. Ele é sagrado. Ele tem dono. E esse dono veste tricolor. Paga ingresso. Vibra. Sofre. Ama esse clube. É inadmissível o que está acontecendo. E se o clube não mudar essa postura, vai continuar afundando na própria omissão. Porque isso aqui é São Paulo. E o São Paulo não nasceu para ser empurrado para escanteio. Querem fazer show? Façam. Mas organizem direito. Marquem depois do campeonato. Não deixem o time na mão por causa de calendário mal arrumado. Isso é básico. Isso é gestão. Enquanto isso, o torcedor vai continuar sofrendo. Vai ter que pegar estrada, gastar mais, se adaptar, fazer o impossível para ver o time. Tudo porque a diretoria não cuidou do essencial. Mas a verdade é uma só. Tiraram o time do Morumbi, mas não tiraram a alma do São Paulo. Porque essa alma vive na torcida. Vive em cada canto, em cada lágrima, em cada bandeira. Só que a paciência tem limite. E quem dirige o clube precisa lembrar quem sustenta essa instituição. Não são os shows. É a arquibancada. É o grito. É o amor incondicional. Esse sim, é o verdadeiro show. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. O burburinho tomou conta do Morumbi desde cedo, e confesso que o coração do torcedor tricolor acelerou com a simples possibilidade de ver Neymar vestindo a camisa mais pesada do país, uma ideia que, só de ser mencionada, muda o humor da cidade, acende luzes em cada esquina e devolve ao estádio aquela aura de espetáculo que conhecemos tão bem quando o time resolve sonhar alto. Falar em Neymar no São Paulo é fechar os olhos e visualizar dribles que desafiam a gravidade, passes que rompem defesas fechadas e uma mística que combina com a história do clube, porque aqui o futebol não é somente resultado, é uma estética própria, uma maneira de ocupar o campo e de encantar quem acompanha, e é exatamente nesse ponto que o rumor encontrou terreno fértil, transformando conversa de bar em pauta séria entre apaixonados. A ideia fica ainda mais sedutora quando lembramos que Hernan Crespo gosta de protagonismo com bola no pé, pressão adiantada e ocupação inteligente dos espaços, um cenário no qual Neymar poderia flutuar entre linhas, receber nas costas da marcação, acelerar por dentro e, sobretudo, ser o ponto de desequilíbrio capaz de quebrar roteiros amarrados e jogos travados. No imaginário tricolor, Neymar chegando ao CT da Barra Funda seria como abrir uma janela e deixar entrar um vento novo, desses que espantam a poeira das desconfianças e varrem para longe o ceticismo de quem acha que o futebol virou apenas planilha, porque por mais que a análise seja necessária, o que move o estádio é o brilho do inesperado. Em campo, a química com Crespo surge quase naturalmente, já que o treinador valoriza atacantes que pensam o jogo, que voltam para construir e que atacam o espaço com malícia, e ninguém no continente domina essa alternância entre criação e finalização com tanta naturalidade quanto Neymar, que pode ser 10, pode ser ponta, pode ser segundo atacante e, quando quer, vira tudo ao mesmo tempo. A roupa tática do São Paulo teria um caimento diferente com Neymar orbitando entre linhas, atraindo dois marcadores, liberando o corredor para laterais e pontas, puxando o zagueiro para fora da área e, com isso, abrindo a avenida para o homem de referência, uma coreografia que Crespo ensaia desde sempre, mas que ganha outra textura quando o protagonista carrega esse repertório absurdo no pé esquerdo e no direito. O Morumbi, que já se acostumou a noites de gala, ganharia uma frequência nova, um som de multidão mais metálico, uma vibração de final em jogo comum, porque Neymar tem esse poder de transformar cada toque em acontecimento, cada jogada em notícia, cada drible em lembrança que vira assunto no dia seguinte e que mantém viva a chama da arquibancada. Não dá para ignorar o impacto simbólico, porque a simples hipótese de Neymar no São Paulo reaviva a crença de que o clube sempre será destino de grandes histórias, e que a camisa tricolor não é cenário, é palco principal, daqueles em que o artista sente que a luz o favorece e que o script da partida aceita improvisos geniais. No vestiário, a presença de um jogador com essa trajetória reconfigura hierarquias e multiplica a ambição do elenco, já que os mais jovens passam a treinar olhando para a referência de perto, absorvendo a forma de posicionar o corpo, de proteger a bola, de escolher o passe, e os mais experientes redescobrem energias guardadas para disputar espaço no melhor sentido competitivo.
A torcida, que carrega o clube nas costas em dias bons e ruins, encontra motivos de sobra para encher o estádio ainda mais cedo, transformando a chegada do ônibus em ritual, a primeira batida na bola no aquecimento em coro, e o apito inicial em ponto de partida para uma noite que promete ser épica, mesmo quando o adversário não tem tanto nome. Crespo, por sua vez, teria pela frente o desafio dos sonhos de qualquer treinador: integrar um talento fora da curva a uma estrutura coletiva que já mostra ideias claras, ajustando coberturas, aproximando meias, estabelecendo gatilhos de pressão que tirem de Neymar a obrigação de perseguir lateral até o fim, mas que, ao mesmo tempo, o coloquem em zonas de recuperação rápida para atacar campo aberto. A simbiose entre craque e projeto esportivo se desenha com um fascínio quase literário, porque o São Paulo procura tempos um ponto focal que resuma o DNA ofensivo que a torcida exige, e Neymar, mesmo quando marcado por dois e cercado por olhares desconfiados, consegue criar espaços onde antes havia apenas sombras e camisas rivais. Há também um capítulo emocional, inevitável quando falamos de ídolos, porque a presença de Neymar no Morumbi seria um convite para os pequenos torcedores formarem suas primeiras memórias de arquibancada, aquelas lembranças que ficam para sempre e que, lá na frente, viram histórias contadas com brilho no olho sobre uma noite em que o craque decidiu a partida com um toque diferente. No treino, é fácil imaginar a bola girando rápido, triangulações curtas, tabelas em progressão, a defesa adversária assistindo, impotente, ao time tricolor modular o ritmo até encontrar a fenda certa, e nesse instante Neymar aparecendo no espaço justo, como se tivesse uma bússola interna apontando sempre para a zona de maior dano. Os bastidores, por sua vez, ficariam elétricos, porque a chegada de um protagonista desse porte mexe com tudo: logística, mídia, rotina, segurança, planejamento de temporada. Mas o São Paulo conhece essa temperatura, já viveu grandes ciclos e sabe que, quando o espetáculo pede mais luz, é preciso ajustar os refletores em silêncio e deixar o palco falar. A conversa sobre encaixe com nomes do elenco esquentaria a análise, porque imaginar Neymar combinando com meias de passe vertical, com atacantes de movimentação inteligente e laterais com leitura de infiltração abre um leque de variações que Crespo certamente exploraria jogo a jogo, adaptando as peças sem desmontar a essência. Em termos de narrativa, a história tem um magnetismo próprio, daqueles que atravessam fronteiras e fazem do São Paulo o centro da conversa, não apenas por ter um craque em potencial, mas por dar a ele um contexto tático e emocional capaz de extrair o melhor talento com responsabilidade e liberdade bem dosadas. A possível relação com a base, com Cutia pulsando talentos, também ganharia um capítulo especial, porque jovens atacantes e meias criativos teriam a chance de aprender com quem domina a arte de decidir em espaços pequenos, um laboratório vivo no dia a dia, onde detalhes como o tempo de soltar a bola ou a maneira de conduzir na diagonal viram lição prática. A cada rumor, a arquibancada costura cânticos novos, brinca com rimas, testa melodias, e a cidade inteira começa a operar numa frequência tricolor, que é quando o clube não é mais apenas o time do fim de semana, mas um estado de espírito que atravessa a semana, invade o trabalho, a aula, o transporte, e reaparece no primeiro toque de bola. Os adversários, inevitavelmente, recalibrariam respeito e estratégia, armando caixas de marcação, dobrando cobertura, tentando matar linhas de passe, e é exatamente aí que o São Paulo de Crespo cresce, porque gosta de punir quem fecha por fora com aceleração por dentro, e de atacar quem congestiona o miolo com amplitude e inversões rápidas. A literatura do futebol ensina que craques escolhem palcos que lhes deem liberdade para serem eles mesmos, e o Morumbi, com sua história e sua acústica, com sua massa que canta e sua tradição de abraçar o artista, parece feito sob medida para um jogador que transforma lance ordinário em cena de cinema. No campo das possibilidades, o desenho tático oferece variações deliciosas. Neymar iniciando mais aberto para atrair lateral e zagueiro, fechando por dentro para combinar com meia e liberar o corredor, recuando alguns metros para receber entre linhas e acelerar num contra um, e, quando necessário, servindo como enganche clássico, com a bola obediente ao seu compasso. A convivência com Crespo teria uma camada de conversa profunda sobre decisões, porque o treinador gosta de jogadores que entendem o porquê de cada movimento, e Neymar, com sua leitura instantânea do jogo, tende a dialogar bem com quem explica ideia, ajusta detalhe e confia no instinto quando a jogada pede improviso. O impacto no vestiário vai além do gramado, alcança hábitos, intensidade de treino, foco em recuperação, cuidado com o corpo, e a cultura de excelência volta a ocupar o centro da sala, lembrando a todos que vestir o manto tricolor exige mais do que talento, exige disciplina e senso de grandeza. Para a arquibancada, nada supera a sensação de esperar o passe que corta a linha, o drible que quebra o tornozelo imaginário do marcador, o chute com curva que se aloja no canto impossível, e a ideia de experimentar isso com regularidade devolve ao torcedor uma alegria simples e poderosa, a de sair de casa sabendo que pode ver algo inesquecível. A temporada, com Neymar como farol, ganharia capítulos épicos mesmo em tardes ordinárias, porque a presença dele mexe com cada estádio,
provoca cada rival, e convida o São Paulo a recuperar o hábito de comandar jogos não apenas pelo placar, mas pela imposição estética que sempre foi marca do clube. O rumor, claro, também traz questionamentos sobre encaixe imediato, adaptação, expectativas, e é saudável que seja assim, porque clube grande não foge de debates, trata desafios como incentivo e transforma dúvidas em combustível para trabalhar mais, treinar melhor e chegar ao fim de semana com respostas dentro de campo. Em termos de imagem, a parceria entre Neymar e São Paulo reabria portas globais, multiplicava olhares, atraía públicos diversos e reforçava a ideia de que o futebol brasileiro continua sendo uma fábrica de histórias universais, daquelas que emocionam gente que talvez nem entenda todas as palavras dos cânticos, mas reconhece a beleza do jogo quando a vê. Nas mãos de Crespo, o plano de jogo teria camadas, e Neymar poderia ser o fio que costura as fases, aparecendo na saída para oferecer linha de passe, acelerando no terço intermediário para desequilibrar, e finalizando com precisão quando a jogada pede assertividade, um circuito completo que dá sentido ao trabalho semanal. O ambiente do Morumbi, nesses cenários, vira aliado, porque aquele grito que vem das arquibancadas carrega a equipe alguns metros adiante, pressiona zagueiro rival, confunde volante adversário, e Neymar, que sempre se alimentou da vibração da torcida, encontraria ali um combustível inesgotável para sua arte. A dimensão histórica também se impõe, porque o São Paulo tem vocação para capítulos grandes, e a chegada de um craque desse tamanho escreveria mais uma página dessas que ficam guardadas em almanaques, em faixas na parede, em fotografias que contam, sem legenda, uma era de alegria esportiva. O treino de finalizações, com ele ajustando superfície de contato, alternando parte interna e peito do pé, calibrando batida de média distância e testando chutes colocados, viraria atração para quem acompanha de perto e aprendizado permanente para os garotos que aspiram à titularidade, uma escola a céu aberto em cada manhã. O elenco, por sua vez, ganharia relevo com as associações criadas, porque craques potencializam o entorno, valorizam o passe de quem joga ao lado, transformam a fuga de pressão em oportunidade ofensiva e tornam a simples devolução de bola em gesto inteligente quando o time trabalha com harmonia. A cidade, que respira futebol, pintaria suas conversas de tricolor, e os bares ao redor do estádio fariam da pré-jornada uma celebração antecipada, com mesas debatendo posição, função, química com companheiros, enquanto crianças copiariam, no asfalto, os dribles que esperam ver à noite no gramado iluminado. Crespo, meticuloso como é, certamente prepararia exercícios específicos para que Neymar recebesse com vantagem, girasse com espaço e atacasse a área no tempo exato, ao mesmo tempo em que a equipe aprenderia a reconhecer seus padrões de movimento para alimentar a jogada com precisão. A expectativa, tão gigante quanto justa, precisaria vir acompanhada de paciência inteligente, aquela que entende que até as maiores estrelas necessitam de alguns treinos para encontrar a sinfonia do coletivo, e que o brilho individual ganha profundidade quando a partitura do time está bem escrita. No lado emocional, não há como negar que o torcedor já se pega imaginando comemorações icônicas, braços abertos para a arquibancada, sorrisos sinceros, cumplicidade com quem canta sem parar, uma conexão que transforma o jogador em personagem de um romance esportivo vivido capítulo a capítulo. A comunicação entre craque e treinador, nesse contexto, cresce como tema central, porque é na troca diária que se poliam movimentos, se ajustam rotações e se definem responsabilidades, e Crespo tem o perfil ideal para conduzir esse diálogo com firmeza, clareza e respeito à genialidade. Mesmo quem prefere manter o pé no chão admite que a simples fumaça já aquece o clube, porque rumor em ambiente de gigante não é apenas fofoca, é termômetro de ambição, e ver o São Paulo no centro dessa conversa diz muito sobre a grandeza que insiste em morar aqui. Os jogadores do setor ofensivo, cientes da chance de potencializar suas próprias características ao lado de um protagonista, intensificariam disputas sadias por espaço, acelerariam tomadas de decisão e, na prática, elevariam o patamar competitivo do treino, que é onde as vitórias começam a ser construídas. No jogo grande, aquele que costuma definir rumo de temporada, Neymar seria a peça que obriga o adversário a pensar duas vezes antes de subir a linha, que cria hesitação no zagueiro e medo no lateral, e é nesse instante de dúvida que o São Paulo historicamente encontra passagem para machucar. A ideia de ver o craque se tornar parte da nossa rotina alimenta algo que torcedor entende como poucos, a certeza de que o futebol é feito de esperança, e que a esperança, quando encontra um time bem treinado e um estádio pronto para cantar, vira energia capaz de mover montanha. No fim das contas, o rumor trouxe de volta uma sensação que andava guardada, a de que qualquer noite pode ser inesquecível, e de que o São Paulo, com sua faixa no peito e sua história de conquistas, nasceu para ser protagonista de histórias assim, grandes, intensas, emocionantes. Se o destino decidir que esse encontro vai se concretizar, o Morumbi saberá receber como sempre recebeu os grandes artistas, com respeito e festa, com cobrança e carinho, porque aqui a camisa, altar e o jogo liturgia, e Neymar, sob as mãos de Crespo, teria o cenário perfeito para reescrever capítulos de magia. Enquanto isso, seguimos sonhando,
porque sonhar é o combustível do torcedor, e o torcedor do São Paulo sabe que, quando o sonho encontra trabalho sério, planejamento calibrado e um campo que pede grandeza, a realidade costuma ficar com ciúmes e, cedo ou tarde, cede passagem para o extraordinário. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.